Olá, Gênesis 16:11 tem por título Deus ouviu. E o anjo do Senhor ainda ouviu o clamor de Agar e disse-lhe: Você está grávida e terá um filho, e se porá o seu nome de Ismael. Quero orar pela sua vida que chegou aqui nesse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino para receber todos os dias as notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu like, que é muito importante, pedido de oração, comentários e compartilhe para a partir de 12 destinos. Nós estamos numa poderosíssima campanha de libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin em autocustódia. Eu quero orar pela sua vida que está sempre nesse canal, que está chegando aqui e que está participando dessa poderosíssima campanha de 12 meses até o dia 28 de maio de 2026. Eu oro por você enquanto você interage com esse canal. Santo Deus de Israel, Deus de Agar, o Senhor ouviu, esse é o título da nossa mensagem. Que o Senhor ouça as necessidades e atenda os clamores, meu Pai, de cada pessoa que aqui se encontra, em nome de Jesus, e traz a libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin em autocustódia. Amém, graças a Deus. Queridos, esse texto aqui vem falar que Deus ouviu o clamor da aflita Agar. E o anjo do Senhor, que é a manifestação de Deus visivelmente aqui para esta mulher, sofrida e que ainda está na condição de mãe solteira, mas que Deus disse para ela voltar ao seu lugar de origem, porque ela já não era mais uma escrava, e sim uma esposa que teria um herdeiro de Abraão dentro do seu ventre. Então Deus, ele ouve o clamor dos necessitados e exalta-os. Deus ouviu o clamor de Agar e a exaltou espiritualmente, moralmente e socialmente. Deus, ele ouve o clamor das mães solteiras, dos pais solteiros e daqueles também que têm o desejo de ter filhos e não podem, ou que querem ter filhos e foram impedidos de certa forma. O Senhor está com os ouvidos abertos para que possa ouvir. A palavra de Deus diz em Isaías que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Deus, ele está acompanhando cada passo, cada atitude sua, e mais do que ninguém, é Ele que tem interesses de que a sua descendência seja próspera e seja abrangida sobre a terra. O Senhor tem caminhos novos para abrir para a sua vida. Deus teve soluções para a vida de Agar, que estava solitária, chorosa, deprimida, desprezada, excluída, abandonada. Deus tem a mão sua estendida para a sua vida. Deus tem o ouvido atento aos seus pedidos. Essa semana eu encontrei uma senhora com 47 anos que não teve nenhum filho até hoje, bem casada, evangélica, e ela disse que pediu a Deus para ter filhos no passado, mas Deus não atendeu. E ela se conformou com a situação. Eu vejo aqui casos de pessoas como este, que se conformam com a situação, aceitam e colocam somente a possibilidade de perigo. Se tivesse filhos, aquele filho seria alguém trágico, alguém prejudicial. Então, as pessoas passaram a ver só o lado ruim das coisas. Há jovens que não querem ter filhos, pois são desincentivados pela mídia, pois os resultados de quem tem filhos é de dores de cabeças constantes, de dificuldades em criar os seus filhos. Por isso, essas pessoas são desmotivadas. 68% dos jovens não têm o casamento como prioridade, mas sim a formatura ou a luxúria, a vaidade. A maioria das mulheres hoje que estão em relacionamentos e querem sair é porque os seus maridos não lhes atendem às necessidades de consumos que elas almejam, que elas criam em seus corações. E por isso tem sido motivo de grandes quantidades de separações. Porque as mídias estimulam apenas o consumismo e não a reprodução
de filhos, não a estrutura familiar. A estrutura familiar, Deus sempre priorizou. Deus sempre quis que as famílias fossem prósperas. Nós temos aqui um caso de erro de Abraão, que engravida sua escrava, mas que mesmo assim Deus traz uma saída para essa mulher e diz para ela que ela será mãe de uma grande nação. Deus não ofereceu para ela um cancelamento da sua madre. Deus não apresentou para ela um aborto, nem tampouco um preservativo para ela parar de ter filhos. Deus apresentou a ela que seria grande a nação que sairia do ventre dela. Assim Deus quer fazer na tua vida também. Mentiu-se com a agenda globalista dentro das igrejas, dizendo que os anticoncepcionais eram uma invenção divina através do homem, era uma solução divina através dos homens para diminuir a pobreza, diminuir o caos familiar. Mas o problema não era a quantidade de filhos, nunca foi. O problema é a forma que se cria esses filhos. O problema é como se alimenta esses filhos. O problema é como se educa esses filhos. A educação real, ela foi trocada pela educação formal. As escolas, elas não têm trazido, não têm transmitido para as nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, uma educação de qualidade no sentido real, no sentido paternal, patriarcal, no sentido madriarcal, né? No sentido de família, de pai e mãe, criando, cuidando e educando os seus filhos. Hoje, os filhos são impedidos até de apanhar para serem corrigidos. Os filhos são impedidos de trabalhar na roça, porque são proibidos. Hoje nós vemos uma lavoura debilitada, totalmente tecnologizada, onde máquinas e robôs estão substituindo a mão de obra da família, a mão de obra do campo, onde os meninos saem para estudar e voltam infrutíferos, pois não sabem nem como plantar mais na lavoura, não sabem cultivar, não sabem nada sobre terra, e as lavouras, os pomares se acabaram, não existe mais as plantações diversificadas de frutas, verduras, legumes, cereais, porque virou crime trabalhar, virou crime casar, virou crime reproduzir, virou crime tudo isso que Deus tem planejado para a humanidade, porque o diabo, ele tomou o poder dos poderosos políticos, ele se sentou no trono e começou a governar nos poderes políticos e religiosos. Então Deus está dizendo que ele está ouvindo o clamor da genética humana, ele está ouvindo aqueles que estão inconformados com este mundo, mas estão necessitando de uma transformação pelo seu entendimento. Então, por isso que eu oro pela sua libertação, do seu entendimento. Libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin e autocustódia. O Bitcoin tem sido vítima de tentativa de ataque nos 51%, um ataque de 51% dos usuários pela China, mas tem falhado. A China tem falhado contra essa moeda e ela cresce a cada dia, mesmo ainda sendo volátil, e o segredo do Bitcoin não é simplesmente ter Bitcoin, é fazer autocustódia de Bitcoin. Se você não sabe o que é autocustódia, significa esconder o seu dinheiro de uma forma que só você sabe dizer onde está. E se você não disser, ninguém, absolutamente ninguém, vai poder encontrar. Esse é o dinheiro que vai restaurar a paternidade masculina, a autoridade masculina e a maternidade feminina, pois as mulheres aprenderam a ser homem, aprenderam a trabalhar, aprenderam a se virar nos 30 para poder se sobressair, se tornarem empoderadas e tomaram o lugar do homem. E a sociedade tem sido a cada dia feminista e não feminilizada. A sociedade precisa voltar às suas origens, homem ter tradição masculina, ter cultura masculina, cultura de macho, cultura de homem. E as mulheres precisam voltar a serem femininas. Cultura de mulher, cultura de mãe, cultura de família. É sobre isto que Deus está falando aqui, que Ele ouve as nossas aflições. E essa mensagem precisa ser levada a outras pessoas todos os dias, todas as horas, porque é uma obra de libertação que vem do trono de Deus para os nossos corações, da mão de Deus que está estendida e do ouvido de Deus que está aberto para ouvir o nosso clamor. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, que Deus faça uma obra de milagre na sua vida, em nome de Jesus.
Santo Deus de Agar, Deus de Abraão, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa receba libertação neste momento, que ela seja agraciada, liberta, vivificada e atendida nas suas necessidades. Abre as madres que estão fechadas, expulsa os espíritos dos anticoncepcionais, dos abortos e da esterilidade na humanidade. Em nome do Senhor Jesus, levanta a família, que esse é o teu bem maior, o teu projeto, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.